Amém? Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos mais uma vez. Paz do Senhor, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Realmente, meu pai, né? Ele faz essa brincadeira só para dar mais nervoso. O cara já está nervoso, mas não. Deixa eu te dar um versículo para você ficar mais nervoso. Sabe aquele abençoado assim que fala assim, esforça-te, ser bendito, né? Esforça-te, seja corajoso, mas eu não tenho coragem, mas vai, né? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu tenho costumado dar nomes para alguns estudos que eu faço, e esse que Deus tocou no meu coração de falar com vocês hoje, eu chamei assim, a lei se dobra, a graça prevalece e o amor permanece. Glória a Deus. Vamos começar lendo em João, no capítulo 1, do versículo 14 até o 17. João, capítulo 1, do 14 ao 17. E diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. Amém. Somente até aqui. Nós fizemos um exercício hoje no louvor de imaginar como deve ter sido estar diante daquele Monte Sinai, onde Deus se revelou a um povo. Deus revelou a sua voz no meio daqueles trovões, daquela fumaça, daquela estúpidos, como diz a palavra, assim, né? Eu fico imaginando quase como se fosse uma guerra. Obrigado, foram ótimos sons, eu sei. Mas tente imaginar os sons de trovão, som de fogo, nuvem, fumaça, tudo cercando o topo daquele monte. E do meio disso é a voz do Senhor que se ouve. Mas não é muito fácil de distinguir entre os trovões e a voz de Deus. Por isso o povo teme. Quando Deus fala pela primeira vez os 10 mandamentos, antes dele mandar nas tábuas, o povo ouve, mas o povo teme. Quando Deus, então, fala que o povo suba à sua presença, o povo diz: não vamos subir. Suba Moisés, e ele vai lá na presença de Deus, e aí ele traz a lei para a gente. Vocês estão entendendo que o povo ouviu já os 10 mandamentos, mas Deus queria falar algo mais, algo além dos 10 mandamentos. Eu quero que a gente pense o seguinte: Moisés escreveu o Pentateuco, ou boa parte dele. Obviamente, Moisés não escreveu a parte onde fala da sua morte, né? Amém? Não cremos nisso, né? Que ele voltou, foi Chico Xavier lá escreveu. Não foi. Muito provavelmente foi Josué que escreveu sobre a morte de Moisés. Amém? E nós cremos que Moisés recebeu a revelação de Deus. Imagine só que Moisés subiu à presença de Deus sem ninguém mais. E lá na presença de Deus, Deus revelou a ele os 7 dias da criação. Uau! Eu não faço ideia de como deve ter sido isso, mas com certeza deve ter sido maravilhoso. Eu imagino como se fosse um filme. Deus colocou Moisés sentado numa pedra e fala assim: Moisés, agora se prepare porque você vai ver a criação. A criação. Dia 1, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. E assim por diante, cada dia da criação, Deus mostrando para Moisés tudo o que aconteceu. Deus mostrando para Moisés aquilo que aconteceu com Adão,
Eva, com Caim, com Sete, com Noé. Deus mostrando para Moisés tudo o que aconteceu chegando no patriarca Abraão, do qual ele ouviu falar, mas ele ouviu falar a partir das histórias que ele ouvia do próprio Abraão, pois eles contaram de pai para filho. Imagina que agora ele ouviu a história do ponto de vista de Deus. Ele ouviu a história do ponto de vista de Deus. Deus revelou a Moisés, não só durante esses 40 dias e 40 noites, mas durante esses 40 anos no deserto. Imaginemos assim, que Deus revelou e ele foi escrevendo todos esses livros. O livro de Levíticos, o livro de Números, né? O livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei. Deus foi falando e ele foi escrevendo. Durante 40 anos, Deus falou, Moisés escreveu. Durante 40 anos, Deus falou e Moisés escreveu. Mas imagine como seria diferente se todo o povo tivesse subido na presença de Deus. Como seria diferente se todo o povo tivesse ouvido como foi a criação. Se todo o povo tivesse ouvido sobre os pecados de Abraão, de Isaque, de Jacó. Se todos soubessem daquele que o seu próprio nome dizia que era aquele que trapaceava, Jacó, que um dia teve que ter a sua coxa tocada, e no dia em que ele começou a cambalear com suas pernas, parou de cambalear na sua fé. Imagine se eles tivessem ouvido do próprio Deus sobre a história de todo o mundo corrompido, que teve que ser lavado, mas Deus salvou. Porque Deus sempre salva. Esse é Deus. Imagine como seria diferente. Infelizmente o povo não subiu. Infelizmente o povo ficou. Infelizmente o povo fez uma das coisas que Deus ordenou que eles não fizessem. O 4º mandamento: não farás imagem de ninguém, nenhum Deus semelhante. Pois o Senhor é somente um, e Ele não tem imagem para ser reproduzida por mãos humanas, pois nós fomos já feitos à imagem e semelhança de Deus. E o povo, então, depois de 40 dias esperando Moisés descer, eles fizeram uma imagem de Deus, pensando assim: como deve ser Deus? Esse Deus é bom, esse Deus é amoroso, esse Deus é poderoso. Então vamos fazer ele como um bezerro, vai entender. Assim foram os hebreus que disseram assim: Deus deve ter a imagem de um bezerro. E eles fizeram então um bezerro de ouro e disseram assim: esse é o Deus que nos tirou do Egito. Os hebreus não tinham ainda entendido que eles eram a imagem e semelhança de Deus, que eles foram chamados não só para subir no monte, mas para ir por todo o mundo falando sobre a palavra que eles ouviram. Porque eles não ouviram. Eles temeram. Eu tenho falado muito na nossa igreja sobre uma coisa que Deus tem me dado. Não era preciso, mas se tornou necessário. Não era preciso, mas se tornou necessário que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo viesse. Não era preciso, mas por conta do pecado se tornou necessário. Não era preciso que o povo recebesse mais de 1000 leis, mas porque o povo pecou e endureceu o seu coração, eles foram recebendo leis sobre leis sobre leis. Não era preciso, mas se tornou necessário. Não era preciso, mas se tornou necessário, pois desde a eternidade Deus já tinha o seu plano traçado. Quando Deus criou a luz no primeiro dia, Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Desde o início de tudo, Deus já estava criando separação, dizendo assim: existe algo, existe uma linha. Eu estou criando algo que é bom. E quando eu crio o que é bom, o que sobrou são as trevas. Vamos entender o que Deus está falando ao seu povo. Nós sabemos, a partir de Jesus, que o resumo de toda a lei se resume em 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, né? E o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja,
O resumo de toda a lei, se a gente fosse resumir em uma palavra só, é o quê? Ama. Uma ordem de Deus. Ama. Mas ama como? Ama o quê? O Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O resumo de toda a lei. Mas vamos fazer um pequeno... Vamos tentar pensar assim, o que é lei? Qual é a intenção da lei? O que a lei busca fazer e o que ela consegue fazer? Nós sabemos que Adão e Eva, quando pecaram, eles infringiram a única lei de Deus. Deus disse, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam. Quando homem e mulher, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu sempre gosto de dizer isso, não é como se eles estivessem entrado na Matrix, colocassem um download assim, puff, conhecimento do bem e do mal, agora eu sei o que é bom e mal. Não. Quando homem e mulher, eles comeram da fruta, eles abriram mão da vontade de Deus e disseram assim, agora não é o Senhor que fala o que é bom ou mal para mim, eu é que digo. O ato da desobediência, da única ordem que Deus deu para eles, fez com que eles tirassem a glória de Deus que estava sobre eles, e eles falassem assim, agora vamos andar pelas nossas próprias pernas. E assim é que nos diz em Gênesis, quando homem e mulher pecam, imediatamente os seus olhos são abertos e eles veem que estão nus. E olha que interessante, homem percebe a nudez da mulher e mulher percebe a nudez do homem. Mas a sua vergonha foi revelada. Existia algo sobre homem e mulher que os impedia de ver a sua nudez. Amém? Existia algo que cobria homem e mulher, que impedia que eles vissem a sua própria nudez, a sua própria vergonha, o seu próprio vexame. A Bíblia nos fala que era como se a glória de Deus estivesse sobre Adão e Eva. A Bíblia nos fala da mesma forma que Moisés, quando subia na presença de Deus, dentro desses 40 anos, imagine só, todo o povo podia subir, mas quando Moisés subia, o seu rosto resplandecia. Mas esse resplandecer, ele ia embora, aos poucos. E para que o povo não percebesse que a glória ia embora, o que Moisés fez? Cobriu o seu rosto. Então, a partir de um momento, a Bíblia não fala exatamente quando, mas a partir de algum momento, Moisés também cobriu a glória de Deus, para que o povo não percebesse que a glória de Deus sobre ele ia embora, aos poucos. Vocês estão entendendo? Adão e Eva estavam na presença de Deus, no jardim dentro do Éden. Deus fez o Éden. Pense no Éden como uma cidade. O Éden. E nesse Éden, na presença, no prazer, no deleite de Deus, Deus fez um jardim. Pois Deus fez um jardim no Éden, na sua presença. Quando homem e mulher pecaram, imediatamente viram a sua vergonha foi revelada uma para o outro, e eles viram que estavam nus, imediatamente eles foram se cobrir. Vamos entender? Homem e mulher. Homem viu a nudez da mulher, mulher viu a nudez do homem, mas cada um foi cobrir a sua própria nudez. Não foi atrás de cobrir a nudez do outro, mas foi atrás de cobrir a sua própria nudez. Existia algo que cobriu o homem. Quando a sua nudez foi revelada, eles foram imediatamente cobrir a sua própria nudez. De uma forma efetiva ou totalmente ineficaz. Vamos lembrar? Eles buscaram o quê? Folhas. Folhas de figueira. Uma folha que é relativamente grande, mas mesmo assim, quantas folhas você tem que juntar para fazer um biquíni? Não tem com quantos paus se faz uma barraca? Com quantas folhas se faz um biquíni? Com quantas folhas se faz um vestido? Com quantas folhas se faz um terno? Com quantas folhas? Era necessário cobrir a vergonha do homem. Essa era uma roupa totalmente ineficaz, porque o homem não usava roupa porque existia algo que cobria o homem, que o impedia de ver a sua própria nudez, existia algo que o permitia ver simplesmente como ele era. Existia algo que o homem, quando via a mulher, via a imagem e semelhança de Deus, e a mulher, quando via o homem, via a imagem e semelhança de Deus.
mas eles tentaram cobrir com aquelas folhas totalmente ineficazes. E Deus, então, quando chega para falar com homem e mulher, ele diz assim: quem o fez conhecer que vocês estavam nus? Acaso comeram da árvore que eu disse para que vocês não comessem? Da única árvore, a única lei. A única lei que Deus disse é: me ame. E como prova disso, obedeça. Mas o homem, infelizmente, pecou. Não era preciso, mas se tornou necessário que o homem tivesse uma forma de voltar ao jardim, à presença de Deus, pois quando o homem pecou, a Bíblia nos fala que eles foram expulsos do jardim, primeiro, do jardim, homem e mulher, Adão e Eva. E é importante perceber isso, que o homem, Adão, só dá um nome para Eva quando eles saem do jardim. Quando ele não vê mais Eva, segundo a imagem e semelhança de Deus, mas ele vê a Eva como a sua mulher. Então, a Bíblia nos fala que Adão deu o nome da sua mulher de Eva. Vamos lembrar? Deus mandou que Adão desse o nome a todos os animais. Isso dá a conotação de poder, de posse. Eu tenho poder, por isso eu dou o nome. Quando estavam nos jardins, eles eram chamados simplesmente de homem e mulher, ou Adão como humanidade. Vocês, todos, humanidade. Afinal de contas, não tinha mais ninguém lá, né? Era realmente toda a humanidade. Ei, humanidade toda aí! Vinha Adão e Eva na presença de Deus. Mas pelo pecado, pela mente que já estava começando a ser deturpada, Adão tomou posse sobre Eva e lhe colocou um nome. Deus nunca ordenou que ele colocasse o nome sobre a sua esposa, mas sim sobre todos os animais da criação. Mas ele disse, de forma profética: você então se chama Eva, que significa vida, pois de ti sairá toda a vida do homem. Adão, humanidade, e a vida foram responsáveis por toda a vida, mas agora uma vida caída, pois já saiu do jardim. Ainda na presença, ainda no Éden, mas fora do jardim. Então, nascem os dois primeiros filhos, Caim e Abel. Caim e Abel vão oferecer suas ofertas à presença de Deus. Parece que eles estão querendo voltar ao jardim. Parece que eles estão buscando a presença de Deus. Cada um apresenta a sua oferta. Caim apresenta parte da sua oferta, Abel apresenta a sua oferta, e a oferta de Caim não agrada ao Senhor, porém a oferta de Abel agrada ao Senhor. O que isso quer dizer? Muitos teorizam de que existem duas palavras em hebraico que significa um apresentou o que era bom e um apresentou o que era melhor, né? Porque fala que Caim apresentou parte da sua plantação. Boa plantação, boas coisas. Mas Abel apresentou a melhor gordura, o melhor dos seus animais, o melhor. Outros dizem, então, somente que isso é a graça de Deus. Não tem como você dizer. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer o seguinte hoje. Deus deu uma oportunidade para que os dois aprendessem. Para que um aprendesse a continuar no seu comportamento e o outro aprendesse a mudar o seu comportamento. Pois o Senhor, antes mesmo que Caim pecasse, Deus falou com Caim e disse assim: por que você está assim tão cabisbaixo? Parafrase de Daniel. Por que você está tão bicudo? Caim falou assim: não é nada não. Está tudo certo, estou de boa. Deus veio para falar com Caim antes dele pecar, gente. Não era preciso que ele pecasse, mas ele pecou. E o que a palavra do Senhor nos diz? Que quando Caim peca, ele é expulso. Agora ele é expulso do Éden, da presença, do prazer, do deleite. Para aqueles que ainda estavam ali, existia uma oportunidade, mas Caim já era. A Bíblia fala que Caim saiu a vagar. Vagar. Saiu como se fosse... Em inglês eles têm uma palavra que é muito boa, que é wilderness. Wilderness. A terra selvagem, né? Quando o povo vaga pelo deserto, vaga no wilderness. Vaga no terra selvagem, onde não tem aonde habitar. Né? Nós chamamos simplesmente de deserto. Onde não existe nada. Então, Caim vagou pelo deserto.
E nesse deserto, então, Caim acha um lugar onde construir a sua casa. Ele constrói a sua casa, constrói a sua cidade. Então, nas suas cidades, que os homens vão construindo, impera agora a lei dos homens. Muito bem, a lei dos homens. Chegamos em Noé, onde a lei dos homens já estava tão deturpada que a Bíblia diz que não havia um homem justo sequer na terra, a não ser Noé. Vocês entendem que a lei, ela existe para dar limites? A lei, ela foi criada para dar limites. A primeira lei que Deus disse assim, de todas as árvores vocês podem comer. Ou seja, Deus falou o quê? Liberdade. Comam. Deus disse o que eles iriam fazer no jardim. Vocês irão cuidar, vocês irão lavrar esse jardim, mas de uma árvore só, vocês não podem comer. Quando Deus mandou o homem e mulher para fora do jardim, Ele não deu uma lei, mas Ele deu uma consequência dos pecados. Ou seja, Deus foi juiz. Ele julgou segundo a sua lei. O Senhor falou que no dia que vocês pecarem, certamente vocês morrerão. Mas algo foi morto no lugar deles e eles foram cobertos. Lembram? Eles fizeram roupas para si mesmos, para tentar esconder a sua vergonha, mas a sua roupa era totalmente ineficaz. Então Deus fez o quê? A Bíblia fala que Deus cobriu eles de uma pele de um animal. Ou seja, Deus fez um sacrifício. Algo morreu no lugar deles e essa coisa que morreu os cobriu. Esse animal morto, uma pele de um animal morto, cobriu eles. Pensa que o sangue os cobriu. A pele os cobriu. Algo morreu no lugar de Adão e Eva para que eles não morressem. No dia que eles pecaram, alguém morreu. Assim como o Senhor disse, no dia em que vocês pecarem, certamente morrereis. Mas Deus, com a sua graça, Ele mostra um caminho na sua lei. Em Números, nós vemos um exemplo similar, Números 27, onde as filhas de Zelofeade, elas chegam diante de Moisés, que era aquele que traz a lei do Senhor. Já muitas leis já tinham sido ditas ao povo, vocês já conhecem os 10 mandamentos, vocês já conhecem a lei do casamento, a lei isso, disso, daquilo outro. Aí Moisés estava falando sobre leis específicas sobre posse de terra. Então vieram essas mulheres, as filhas de Zelofeade, falar diante de Moisés, falando assim: mas Moisés, nós somos as filhas do nosso pai, nós já ganhamos a nossa parte da terra. Mas e aí? Se a terra vai para o homem, quando o nosso pai morrer, não vai ter quem fique com a terra. Isso vai para outra pessoa, nós não podemos aceitar isso. Elas falaram diante de Moisés: o nome do nosso pai não será apagado de Israel. Vocês entenderam que elas estavam buscando não a sua própria segurança, porque elas podiam se casar com alguém, mas elas disseram: o nome do nosso pai não será apagado de Israel. Então, aqui, em Números 27, do 7 ao 8, quando Deus fala com Moisés, as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os seus irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E por aí em diante, ele vai falando, se não tem filha, vai passar para o parente mais próximo, e aí se não tem, vai para outro. Enfim, o desdobrar de toda a lei. A lei até aquele momento previa apenas que a terra passava de um pai para o seu filho. Mas o clamor dessas mulheres mudou a lei. O clamor dessas mulheres fez com que a lei dissesse assim: não, se não tiver filho, vai para a sua filha. Mas eu faço uma pergunta para vocês: se nós tivermos na nossa mente a lei de Cristo, que diz que amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, talvez nós chegássemos nessa conclusão sem que fosse necessário dizer um novo inciso:
A lei de posse de terras diz o seguinte: todo aquele que morre passa sua terra para o seu filho primogênito. Não tendo o seu filho capacidade, passará para o seu segundo filho. Inciso 5º, não havendo um filho que tome posse, essa terra passará para sua filha. Será que era necessário que essa lei fosse escrita? Ou será que a interpretação de entender que amar o Senhor acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo seria o suficiente para passar essas terras para as mulheres? Vocês entendem aonde eu quero chegar? Durante esses 40 anos no deserto, os 10 mandamentos foram crescendo e se tornando em mais de 1000 leis. Nos tempos de Jesus, além das 1000 leis, haviam ainda os comportamentos, os tzvaot, todas aquelas pequenas coisas que os judeus tinham que cumprir. Por quê? Porque os antigos ensinaram a gente a fazer. Hoje em dia a gente chamaria isso de mandinga. Sim? Quem nunca ouviu do seu pai ou da sua mãe assim: meu filho, você quando acontece alguma coisa desse tipo, você sabe, né? Já sabe. Você tem que virar 3 vezes, dar um pulinho e jogar água para trás. Todo mundo tem alguma história assim na família, né? Ou não? Sim? Não? Talvez, quem sabe? As famosas simpatias. As simpatias ajudam em alguma coisa? Não. Mas no tempo de Jesus, aqueles que eram os religiosos tinham muitas simpatias, tinham dogmas que eles tinham criado em cima da própria lei, mas que a lei nunca disse. Se eles interpretassem a lei segundo a vontade do Pai, se eles governassem o mundo segundo a vontade de Deus, que desde o início, desde Adão e Eva, ele disse assim, para que eles governassem sobre a terra, se eles governassem como Jesus ensinou, amando ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Tendo a própria Bíblia como testemunho fiel de que essa palavra é a palavra de Deus. Assim como o próprio Cristo, quando os seus discípulos vieram catar comida no sábado, então disseram assim para eles: vocês estão errados, isso é pecado. Então Jesus usa a própria palavra e diz assim: vocês não ouviram que Davi, quando tinha fome com os seus homens, eles comeram o pão da propiciação que era dado somente aos sacerdotes? E uma pequena ressalva aqui, vocês percebem que o pão da propiciação que era dado aos sacerdotes eram 5 pães que eles receberam e deu para alimentar 400 pessoas. Eita, que milagre, né? 5 pães para 400 soldados. Quem poderia imaginar que o Davi iria ajudar a alimentar seus soldadinhos? Com 5 pães ele alimentou 400 soldados. Mas isso é a lei ou é a graça? É a graça. Muito se falou durante muitos anos na igreja de que a graça se revela simplesmente no Novo Testamento. Mas desde o início de tudo, desde o haja luz, em que Deus separou a luz das trevas, é a graça de Deus mostrando o caminho. É a graça de Deus não só dando a lei, mas mostrando o caminho para se entender, interpretar e praticar a lei. Jesus ensinou para aqueles homens naquele dia que não aprenderam como deveriam aplicar a lei de sábado. Como era o descansar, o Shabat do Senhor. Jesus foi profetizado pelo próprio Moisés, pois Moisés disse, sim, virá alguém semelhante a mim para Israel. Moisés, além de profeta, era um legislador. Somente Jesus foi capaz, então, de pegar a lei dada desde o princípio de tudo, pois nós sabemos que a lei de Moisés é simplesmente escrever a lei que já existia desde o início de todas as coisas, pois os princípios dados por Deus que regem a terra já existiam. Ele simplesmente escreveu num pedaço de pedra. Ele simplesmente escreveu num pedaço da pedra aquilo que ele já havia soprado no coração humano. Mas a capacidade de cumprir toda aquela lei que estava escrita em pedra era incapaz para o homem. Era impossível para o homem.
Não havia um homem capaz de cumprir aquela lei. Por isso foi necessário que o Cristo viesse. E o próprio Cristo diz: eu não vim para reivindicar a lei, mas para cumpri-la. E Jesus veio e cumpriu toda a lei. E porque ele a cumpriu, ele foi capaz de dizer: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus, ele vem com a plenitude da revelação. O povo que não foi capaz de subir à presença de Deus, não foi capaz de ouvir a revelação plena. Tudo que eles ouviram foi a história. Eles não ouviram o estrondor, eles não viram a terra sendo criada diante dos seus olhos, eles não viram nada disso. Eles só ouviram Moisés contando a história. Todos aqueles que ouvem falar da lei, até que venha o Cristo, eles vêm como uma sombra da lei. A própria Bíblia fala isso. Que o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele não é para afindar a lei, mas toda a lei está em Cristo. E porque Cristo culminou toda a lei, ele diz assim: agora vocês podem entrar. É como se Jesus fosse o caminho de volta para o Éden, de volta para o jardim. E para provar isso, eu quero dizer uma coisa: quando o homem saiu da presença de Deus no jardim do Éden, o que Deus colocou para cuidar do jardim? Havia primeiro um querubim do lado de fora, na entrada do jardim, e uma espada de fogo dentro do jardim, no caminho para a árvore da vida. Um querubim é um anjo, um animal celestial, um ser celestial, vamos colocar assim, que ele tem cabeça de homem, cabeça de águia, cabeça de boi e cabeça de leão. Que esquisito, né? Toda vez que você vê um desenho de um anjo bonitinho, fofinho, fala assim: isso aí não é o anjo que eu tenho na Bíblia, não. O anjo que tem na Bíblia, ele tem uma cabeça de leão, cabeça de águia, cabeça de boi, cabeça de homem. O anjo que tem na Bíblia, ele tem olhos por dentro e por fora. O anjo que, se a gente visse os anjos que tem na Bíblia, eu acho que a gente ia cair para trás. Mas esse anjo que estava guardando o caminho para o jardim, vamos pensar um pouco. A Bíblia nos ensina que os 4 evangelhos que falam de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm certas características. Isso é uma coisa que foi guardada pela Igreja de Cristo. Jesus é apresentado em Mateus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual dos 4 animais mais se parece com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Leão, águia, boi e homem. Boi, não. Águia, não. Leão. Leão? Amém, leão. Então temos aqui o primeiro, Mateus, leão. Marcos, Jesus é apresentado como o servo sofredor, aquele que veio para servir a todos. De todos os animais, qual se parece mais com um servo? Já foi o leão, temos o boi, a águia e o homem. O boi, um comentário bovino para isso. O boi. Temos 2 sobrando então. Temos Lucas e João. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. Ele apresenta Jesus como aquele que desceu aos céus, mas veio para cumprir toda a lei. Então qual ele parece mais? Com a águia. Não, com o homem, com o homem. Mas João, ele começa, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. João é o evangelho que apresenta um Jesus que veio dos céus. Ele não apresenta um Jesus simplesmente como um homem que nasceu, mas como aquele que é a encarnação do próprio Deus. Ele é o Verbo vivo que veio e habitou entre nós. A águia. Temos então a revelação dos 4 animais. Então, para entrar de volta no jardim do Éden, você precisa conhecer aquele que foi dito nos 4 evangelhos. Que legal, né? Mas ainda tem no meio do caminho uma espada de fogo. Uma espada de fogo que faz... É mais ou menos assim. Eu ouvi de Moisés. Uma espada de fogo que
A Bíblia fala que ela simplesmente rodava e girava e... Vai entender, é assim que é. E a espada de fogo, então, além de conhecer o Cristo, você deve conhecer toda a sua palavra. Pois a Bíblia nos diz que a palavra de Deus é espada afiada. Mas é uma espada afiada simplesmente para uso qualquer? Não. Nós vemos que a espada, ela tem fogo. O que a Bíblia também fala sobre a própria Bíblia? Davi diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então podemos dizer que essa é uma espada iluminada. É uma espada com fogo. Um sabre de luz. Boa. Quem foi que falou? Um sabre de luz. Uau. Uau. Pode dizer, né? Vamos dizer que são um sabre de luz no caminho para a árvore da vida. Mas, e afinal de contas, a árvore da vida, a qual Adão e Eva abriram mão, o que é a árvore da vida? Se a árvore do conhecimento do bem e do mal é fazer a própria vontade do homem, a árvore da vida é fazer a vontade, aleluia, fazer a vontade de Deus. E quem foi aquele que fez toda a vontade do Pai? Cristo. Amém. Ele é o caminho, ele é a porta, primeiro, ele é a porta, ele é o caminho, e ele é o nosso alvo. Cristo é a porta pela qual entramos, ele é o caminho por onde passamos, e ele é o nosso alvo. Somente Cristo é a árvore da vida. Dele nos alimentamos, assim como o próprio Cristo disse. Ele disse que nós devemos nos reunir. Nós devemos viver em amor. O que ele falou? Que nós devemos partir o pão, tomar o suco juntos, repartir uns com os outros, sentar à mesa, ter aliança. Esse é o símbolo do Cristo em nós. Esse é o símbolo. A igreja da qual fazemos parte lá no sul se chama Koinonia. Koinonia é uma palavra em grego que significa literalmente comunhão à mesa. Koinonia. É assim que Deus se revela, no meio da sua igreja, através da comunhão. Para terminar, eu quero simplesmente falar rapidamente daquela mulher que Jesus falou no poço. Jesus encontrou com ela no poço e falou simplesmente sobre a sua vida. Jesus não precisou falar dos grandes profetas, não precisou falar de muitas palavras eloquentes, da profundeza do conhecimento e da vida. Ele simplesmente falou a palavra viva. Aquilo que aquela mulher precisava ouvir. E no mesmo instante, aquela mulher largou o seu cântaro de água, ela falou, eu não quero nem saber de beber água. Eu só sei que tem algo jorrando dentro de mim que eu preciso botar para fora. E ela saiu correndo para a cidade e chamou todo mundo, venham e vede. Vejam, venham. Venham provar o que eu provei também. Aquela mulher samaritana foi a primeira que ouviu do Cristo. Ela disse assim, eu sei que virá o Cristo. E Jesus disse, eu sou. Uau! Uma mulher samaritana foi a primeira a ouvir de Cristo, que Ele era o Cristo, da sua própria boca, dizendo assim, eu sou. Eu quero que a gente faça um pequeno desenho que essa mulher samaritana, ela é como se fosse o fim do homem que saiu da presença de Deus, que saiu do Éden, que fez as suas próprias cidades, tomou as suas próprias decisões, as suas escolhas, criou suas próprias leis iníquas e terríveis, que criou pessoas à margem da sociedade como essa mulher. Essa mulher é o fim do comportamento humano destrutivo. Foi para essa mulher que Jesus se revelou, disse assim, eu sou. E essa mulher foi cheia da água da vida que ela nem sabia que ela queria. Ela saiu de casa naquele dia para buscar água para a sua casa, mas ela saiu daquele lugar com uma água que jorrava do seu interior, como águas vivas.
e ela não conseguiu se segurar. Ela chamou toda a cidade. E no fim ali de João 4, as pessoas da cidade pedem para Jesus permanecer na cidade alguns dias. E no fim desse encontro as pessoas dizem assim: agora não cremos tão somente porque ouvimos a pregação, mas porque nós viemos, provamos e sabemos que Ele é o Cristo. Meus irmãos, a lei de Deus, ela tem um fim, que é Cristo. Se você ouvir toda a lei de Deus, tudo que nós temos a aprender com a lei de Deus é praticado em Cristo. A presença de Deus que cobria Adão e Eva, que os deixou com pecado, ela quer nos cobrir. A presença de Deus que cobria Moisés toda vez que ele subia na presença de Deus, ela está aqui. A presença de Deus, ela não quer simplesmente nos envolver, mas assim como Jesus disse para aquela mulher, ela quer nos encher, para que nós sejamos também uma fonte a fluir. E eu quero animar cada um de vocês aqui que vocês não precisam das palavras eloquentes, não precisam dos grandes estudos. Pequeno detalhe, não quer dizer que não tem que estudar, tem que estudar. Mas não ache que o estudo é o fim. Não ache que, pastor, quando eu tiver estudado um pouco mais sobre a palavra, eu vou começar a falar sobre a palavra. Não, fala hoje. Mas eu só sei isso aqui que eu vivi. Então fala do que você viveu. Essa é a palavra viva, é aquilo que você viveu. Aquela mulher simplesmente chegou diante de todos e falou: venham e vede. Ele falou de tudo de toda a minha vida. É mesmo? Vamos lá ver. Não precisou muito. Meu irmão, vai. O Espírito Santo faz o resto. Só fala. Fala para os amigos, fala para os familiares, fala para a pessoa no ponto de ônibus, fala para a pessoa na fila do banco. Fala para uma pessoa assim: eu ouvi que vocês estão dizendo aí que você está passando por uma dificuldade. Queria só te dizer uma coisa aqui. Olha, eu já passei muita dificuldade na minha vida, mas eu vou te dizer um negócio. Sabe o que me ajudou? Dá uma olhada para ver se não tem ninguém perto. Estou brincando. E fala assim: Jesus. Aí a pessoa vai pegar o ônibus, você nunca mais vai ver ela, mas aquilo vai ficar no ouvido dela. Creia. Não tenha vergonha. Seja como a mulher samaritana. Jesus nos encontrou hoje e Ele diz assim: eu sou. Jesus te encontrou aqui hoje e te diz: eu sou. E do seu interior fluirão rios de água viva, basta você botar para fora. Você só tem que abrir a sua boca. E toda a lei vai se dobrar diante da graça de Deus. E no final, o que vai permanecer é o amor. Porque você escolheu amar, o amor vai permanecer. Assim como diz Paulo, né? Que no fim permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor. Que nós sejamos cheios do amor de Deus, que nós sejamos cheios de autoridade e intrepidez para falar aquilo que nós temos recebido, aquilo que nós temos vivido. Mais uma vez, fala. Seja cheio essa noite e fala. Viva a palavra que você tem recebido, viva. Seja você a palavra viva para os seus familiares. Seja você a palavra viva para os seus amigos. Seja você a palavra viva para aquela pessoa no ponto que ela nunca mais vai ver na vida. Seja você. É em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus, por esse dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela a nós. E em tabernáculos a Tua presença vem habitar em nosso meio. A Tua presença vem nos encher, vem nos envolver, vem nos capacitar, nos fazer ir além, Pai, do que nós podemos pedir, do que nós podemos pensar, do que nós podemos imaginar. Somente a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, é capaz de nos levar além do que nós já chegamos aqui, Senhor. Somente a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, é capaz de mostrar o novo, perfeito caminho.
Por isso nós te pedimos agora, em nome de Jesus, vem se revelar a nós, Pai, mais uma vez, Pai. Mais uma vez te pedimos, vem se revelar a nós. Mais uma vez te pedimos, Senhor, vem se revelar a nós. Vem falar aos nossos corações, vem nos encher com a Tua presença. Queremos ser, Pai, como que no nosso interior fluam rios de água viva, queremos ser canal da Tua presença, que não pare em nós, não vamos deixar que essa água fique estocada aqui, Senhor. Nós vamos falar, nós vamos viver, nós vamos ser. A lei não será o limite, mas a Tua graça nos levará além dos limites. E o Teu amor, Senhor, que permanece sobre tudo, nos ensinará a amar o Senhor acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, para colocar em prática toda a lei dita pelo Senhor, desde a eternidade e para toda a eternidade. Nós Te louvamos e Te agradecemos por esse dia, Pai. E Te pedimos que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas, em nossas escolhas, no nosso falar, no nosso pensar. Tu sejas engrandecido, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Jesus. Amém.